paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez eu me encontro aqui na madrugada para que o Senhor possa nos abençoar, para que assim seja feita a vontade do nosso Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo número 17, a Bíblia diz que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam acharão. Então eu estou aqui nesse propósito para que eu possa achar o Senhor, encontrar o Senhor, para que dessa maneira Ele possa nos abençoar, Ele possa nos fortalecer espiritualmente. Antes disso aqui eu quero ler os versículos da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3. A Bíblia diz que, havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de madeira, pondo-as no fogo, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a cobra na mão, no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Graças a Deus. Uma palavra onde nós temos muito conhecimento, História do apóstolo Paulo. Quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ajuntou uma quantidade de madeira, de lenhas, e colocou no fogo, é porque o fogo era um fogo que ele estava aceso, mas necessitava de que tivesse mais lenha, para que o calor ele pudesse aquecer aquelas pessoas que estavam ali, uns próximos, outros não. E a Bíblia diz que quando ele colocou esta lenha no fogo, saiu, fugindo do calor, uma cobra, ele feriu, ou seja, ele picou a mão. Mas a Bíblia diz que nenhum mal lhe sucedeu, porque era um servo de Deus, era um homem que fazia a vontade do nosso Deus. O que me chama a atenção aqui nesta palavra é sobre aonde o homem de Deus chega, aonde aquele que tem chamado chega, alguma coisa acontece, as coisas mudam, porque aquele que chega com o propósito de Deus dentro de si, ele quer impor, alguma coisa nova. Este quer impor aquilo que o Senhor, lhe põe ao coração. Dessa forma, o inimigo se levanta, porque aquele que está ali diante, de um trono, de uma cadeira, aquele que está na direção, de um templo, este não quer que as coisas mudem, porque este faz o que lhe convém ao coração, Então, eu tenho uma interpretação deste texto de que aonde o servo do Senhor chega, aquele que tem o chamado do Senhor chega, ele quer impor
né, aquilo que o Senhor Deus manda, mas aquele que está há muito tempo, aquele que está acomodado, este não tem interesse de que algumas coisas mudam, porque ele está ali, mas ele não está mais com aquela vocação de que tem que ser feita a vontade do Senhor. Este está a fazer a vontade de si próprio. O apóstolo Paulo, quando ele ajuntou uma quantidade de madeira e colocando no fogo, logo saiu uma víbora, né? Ele feriu a mão. Às vezes nós estamos aqui, né, na terra, arrodeado de muitas cobras e serpentes humanas, né? Muitas pessoas que têm o intuito de que aonde nós chegamos, né, com a vocação do nosso coração, né, com o interesse de pregar a palavra do Senhor, de fazer com que o evangelho do Senhor, né, seja pregado da maneira correta, seja seguido da maneira que Ele manda. Mas algumas pessoas têm essa dificuldade de aceitar os mandamentos do Senhor, né? Porque esse já se encontra, né, da maneira que lhe convém. Este já se encontra, né, cego, mas tende a enxergar aquilo que o homem coloca diante de si. Porque aqueles que viu a cobra, né, pendurada na mão do apóstolo Paulo, eles diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Eles logo julgaram conforme o desejo do coração, né? Mas o apóstolo Paulo era um homem de Deus, um homem que fazia a vontade do nosso Deus, um homem que caminhava conforme aquilo que o nosso Deus lhe ordenava. Mas ele, sacudindo, né, a cobra no fogo, não padeceu nenhum mal. Aleluia. Nenhum mal lhe aconteceu, né? E eles esperavam que viesse inchar, ou até mesmo que ele viesse morrer na hora, mas não. Ele permaneceu firme, porque aquele que tem o chamado de Deus, nem um veneno, né, te mata. Aquele que tem um chamado de Deus, ele pode ser picado por várias cobras, a cobra mais venenosa do mundo, mas este não morre, porque ele tem um chamado de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele pode ser perseguido, ele pode ser chicoteado, ele pode até mesmo ser ferido por uma destas serpentes, mas nenhum mal lhe sucederá, porque Deus está com ele, porque Deus é que está na direção. Assim como o apóstolo Paulo teve essa experiência, né? E o que me chama a atenção é que ele não era desta ilha, né? Ele estava ali porque o navio naufragou, mas ele não era dali, mas era um homem de Deus. É um homem que onde ele chegava, né, ele queria que algo acontecesse. Quando a Bíblia diz que ele ajuntou, né, a palavra vem ajuntou, ajuntar, ou ajuntando, é ação, né? A madeira simboliza, né, pessoas. O fogo simboliza a palavra de Deus, né? O fogo simboliza a palavra de Deus e o calor do Espírito Santo de Deus. Aqui nesta madrugada eu tomo esta palavra como um alimento, né? Porque diante de muitas pessoas que têm, né, tentado me impedir de pregar a palavra do Senhor, tem tentado, né, me desviar do caminho, porque não aceita a verdade de Deus, né? Muitas pessoas tendem, né, a me tirar da presença do Senhor Jesus,
por causa do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, né? Chegar ao ponto, voltando aqui para a palavra, né? Chegou ao ponto daqueles bárbaros ou fariseus, né? Reconhecer que o apóstolo Paulo era um Deus, aleluia, era um homem de Deus, temente a Deus. Aquele que teme a Deus, aquele que faz a vontade de Deus, né? O inimigo não toca. Aquele que anda nos caminhos do Senhor com retidão, inteireza de coração, o Senhor diz que é chamado de bem-aventurado. Aqui nessa madrugada eu profetizo sobre a vida do irmão, né? Da irmã que ouvi esta palavra, esta mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar poderosamente, Ele possa te guardar, né? Ele possa te livrar de todas estas serpentes que nos rodeia, né? Muitas pessoas que vêm disfarçadas de servos de Deus, de irmãos, mas não passa, né, de servos do diabo, pessoas que não têm a vocação de servir o evangelho do Senhor. Aqui nesta madrugada, né, eu profetizo bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a nossa vida, para que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, né, para que nós possamos ajuntar, né, muitas pessoas, para que possamos ministrar a palavra do Senhor Jesus, para que o fogo venha acender e não se apague, né, para que o calor, né, ele